Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes, porque temos Jesus no nosso coração. Que você tenha uma manhã abençoada, um dia maravilhoso, um final de semana agraciado e abençoado pelo Senhor. E vem estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Nas quartas-feiras, também às 20 horas, temos um culto especial, culto da fé. Abençoado, se eu fosse você, não ficaria de fora. Então traga família, traga amigos, venha estar conosco, Igreja Casa na Rocha. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos continuando o nosso estudo do Salmo de número 44. Estamos fazendo um estudo de vários salmos aqui na presença do Senhor. E já estamos no versículo 6 do Salmo 44. Preste atenção que Deus tem para falar para você, para mim, para nós no dia de hoje. Ele diz assim: pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Olha onde estava a confiança do salmista aqui. Não estava nem no arco e nem na espada, que eram as duas armas mais comuns naquele tempo, naquela época. Tanto os flecheiros, que lançavam suas flechas a fim de derrubar os seus inimigos, quanto a espada que o soldado usava, juntamente com o escudo, para derrotar os inimigos, seus pessoais da sua nação, ou aquele inimigo que se levantava contra ele. A Bíblia está dizendo, olha, não confie em arco, não confie na espada, ou seja, em armas humanas. As armas do crente são espirituais. As nossas armas são poderosas. É a oração, é a adoração, é a leitura da palavra, é a comunhão com os nossos irmãos. São as disciplinas espirituais. Através das disciplinas espirituais, jejum, oração, adoração, comunhão, o serviço aos santos, todas essas, o jejum, como eu falei, e a meditação na palavra, todas essas disciplinas espirituais fortalecem o teu homem interior. E diante das batalhas espirituais, as batalhas travadas também diariamente no nosso coração, na nossa alma, nós fortalecemos o homem interior e derrubamos os gigantes, destruímos os inimigos da nossa alma. E os inimigos do crente a gente já falou, é Satanás e seus demônios, é o mundo sem Deus, o cosmos, todo esse sistema mundial contrário à palavra de Deus, que de alguma maneira tenta nos derrubar e nos afastar do coração do Pai, da obediência à palavra de Deus. E o terceiro e o maior inimigo do ser humano é você mesmo, é a sua carne, a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação para o mal. Quem nos salva é o Senhor, não é o arco, não é a espada, não são armas humanas. Quem nos salva é o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Na medida em que nós vivemos no Espírito, alimentando a nossa alma com as coisas de Deus, fortalecemos o nosso homem interior e triunfaremos sobre os gigantes e sobre os inimigos que se levantarem contra nós. Sejam pessoas, sejam circunstâncias, sejam problemas, seja o que for, angústia, dias maus, a noite escura da alma, como diziam os antigos, sobre aquele dia tribulado, aquele dia terrível, aquele dia da provação, nós triunfaremos, seremos salvos pelo Senhor, porque o Senhor é quem nos salva. Mas tu, olha o que diz o versículo 7, mas tu, Senhor, nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Então não interessa quem odeia você, quem se levanta contra você, quem se torna seu inimigo, seja de ordem natural ou espiritual. Quem nos salva é o Senhor. E olha o que diz o versículo 8. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o seu nome eternamente. Uma das armas mais poderosas que existe é o louvor, é o júbilo, são as ações de graça, é a adoração do crente. E é nele, é no Senhor que nós nos gloriamos. A nossa glória não é a nossa vaidade, o nosso eu, o nosso ego inflado, não. A nossa glória é o Senhor. Quem nos dá força não é o nosso homem, não é o nosso eu interior, o nosso ego. Não. Quem
quem deve ser glorificado na nossa vida, toda honra, toda glória, todos os dias, como diz o salmista, pertence ao Senhor. É a Ele que nós louvaremos. É o nome dele por toda a eternidade. Olha que coisa linda, desde o novo nascimento. Na verdade, desde o momento em que você é gerado no ventre da sua mãe, você nasce naturalmente, depois nasce espiritualmente. Por toda a eternidade, nós como criaturas de Deus precisamos louvar ao Senhor. Quando chegarmos lá no céu, o que mais encontraremos lá será louvor, será adoração, será um momento extraordinário na presença do Senhor, onde louvaremos ao Cordeiro que venceu, ao noivo que estava aguardando a sua noiva, a igreja, ao Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No poder do Espírito Santo, louvaremos e adoraremos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Trindade bendita, por todo sempre, eternamente louvaremos o seu nome. E cada vez que você louva, que você adora, você triunfa, você conquista, você vence tudo aquilo que está dentro de você e fora de você. Olha o que diz o versículo 9: mas agora tu nos rejeitastes e nos confundistes, e não saiais com os nossos exércitos. Então aqui é como que o salmista tivesse passando por um momento de crise. Dava a impressão que Deus estava rejeitando ele, dava a impressão de que Deus estava colocando ele numa situação de confusão, que não estava no exército dele ou apoiando ele numa campanha militar. Mas olha o que diz o versículo 10: tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Então é um momento de crise do salmista, é um momento onde o salmista parece não estar vendo a ação do Senhor de forma sobrenatural na sua vida. Parece que o inimigo está triunfando sobre ele. Olha o versículo 11: tu nos entregastes como ovelhas para comer, e nos espalhastes entre os gentios. E foi o que aconteceu com o povo de Israel por muito tempo, né? Foi perseguido, foi assolado por nações, por povos ao redor. Nós sabemos que tudo isso com permissão divina. Muitas vezes o povo de Israel foi afligido, foi perseguido porque estava em pecado, estava em idolatria, estava trocando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da lei mosaica, o Deus criador dos céus e da terra, lá do Gênesis, pelos deuses pagãos, pelos deuses com D minúsculo, pelos deuses falsos, dos povos e das nações ali ao redor. Então Deus permitia muitas vezes que nações vinham e saqueavam, vinham e de alguma maneira promoviam um juízo divino sobre Israel. Olha o que diz o 12: tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Ou seja, às vezes Deus permitia que essas coisas acontecessem. 13, tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Olha só, Deus permitia às vezes situações de vergonha. Opróbrio aqui significa vergonha, afronta. E é o que o pecado faz. Toda vez que você se lameia no pecado, faz coisas erradas na sua vida, isso afronta a sua vida, né? Isso acaba causando opróbrio, vergonha, sentimento de indignidade, desrespeito consigo mesmo. O pecado, ele produz morte emocional, pode produzir morte física, morte espiritual, ou seja, alienação, distanciamento de Deus, da sua presença gloriosa, e a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. Por isso o pecado tem que ser banido da nossa vida. Não podemos viver no opróbrio, não podemos ser escorraçados, escarnecidos pelos nossos inimigos espirituais, nem cair em zombaria. Não é o que Deus quer. Deus quer que você viva uma vida digna, honesta, correta, sincera diante de Deus. Se atentamente ouvirdes a voz de Deus e obedecerdes os seus mandamentos, diz a palavra lá em Deuteronômio, você comerá o melhor dessa terra. Mas olha, continuando aqui a crise, né, que o salmista estava vivendo: tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. Continua falando, né, desses cânticos, das derrotas que às vezes Israel sofria, porque abandonava o seu Deus, abandonava o Deus de Israel, e Deus permitia que vivesse um momento de juízo, de confusão. 15,
A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto cobre. Olha só, o que o pecado, a idolatria, o afastamento de Deus gera: confusão diante de mim, ou seja, diante de si mesmo, consciência pesada, culpa, coração apertado. Por quê? Por causa do pecado. Vergonha do seu próprio rosto cobria o salmista. Vergonha, confusão constante quando nos afastamos de Deus. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo, olha só, por mais que teve toda essa crise, toda essa dificuldade, ele continua dizendo: contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. Ou seja, volte-se para a aliança com Deus, não se esqueça de Deus, porque Deus pode restaurar totalmente a sua vida. Se você voltar a esse Deus de aliança, a essa aliança com Deus, se você não se esquecer de Deus, mas voltar novamente a tua face, o teu coração em arrependimento e quebrantamento diante do Senhor, Deus há de fazer milagres e maravilhas na sua vida, tá bom? E nós vamos parar aqui no 18, continuaremos num outro episódio. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, aquilo que você colocar as suas mãos. Não fique longe do Senhor, fique perto. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Dá um joinha aí, escreva de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. E ao mesmo tempo, aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda, o endereço da igreja, os horários de culto e todas as informações para que você continue conectado conosco. Um grande abraço, um beijo do pastor Giovanni, que Deus vos abençoe. Amém.